Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça em Deus Pai, nosso Criador, por meio de Cristo Jesus, estejam com você nesta manhã. Seja muito bem-vindo à nossa lição que nós vamos estudar hoje, nesta manhã de terça-feira, o poder da ressurreição. É uma lição muito confortante. Palavra de Deus, queridos, nós vamos estudar o capítulo 1, verso 18 ao 23 do livro de Efésios, que tem uma mensagem muito poderosa, falando sobre o poder da ressurreição de Cristo. E eu quero estar com você e que o Espírito de Deus, ele permaneça conosco e ele possa nos iluminar através desta inspiradora palavra, que é a palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos dar início aqui ao nosso estudo da lição. Deus, nosso querido Pai, muito obrigado por este privilégio de podermos nesta manhã, os meus irmãos e eu, juntos estudarmos essa palavra que é tão poderosa, falando sobre o poder da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, como eu falei, seja muito bem-vindo. Neste momento nós estamos dando aqui o início, a nossa lição de hoje, o poder da ressurreição. Já quero dizer para você que é uma lição extraordinária, você não pode perder por nada, tá? E que realmente o Espírito de Deus, Espírito Santo, possa te iluminar, possa me iluminar para nós compreendermos melhor, a palavra de Deus para nós. Queridos, a ressurreição aborda o problema da incapacidade humana, tá? A nossa lição de hoje mostra realmente para nós o quanto nós somos incapazes, quando nós olhamos para um ente querido que está ali no caixão, tá? Prestes a ser levado para o sepulcro, e nós nada podemos fazer. Realmente nós perdemos o controle totalmente. Tá? A única coisa que resta, tá, é realmente ali agonizar a perda de um ente querido, ceifado pela morte. Tá? Queridos, realmente nós não temos como retornar aquela pessoa para perto da gente, trazendo-lhe a vida outra vez. Tá? E realmente é o lamento, Nós apenas lamentamos, choramos muitas vezes, por separar, de uma pessoa tão amada, de uma pessoa tão querida, que se foi. E aí resta para nós simplesmente as lembranças, dos bons momentos desta pessoa no nosso convívio. Agora, queridos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua coroa, trocou, na verdade, a sua coroa de glória, de rei, por uma coroa de espinho. Qual a razão por que Jesus fez tudo isso? Exatamente, queridos, para resolver o problema, o do drama da morte, que realmente é um inimigo inaceitável. Tá? Então Jesus, ele veio morrer por cada um de nós, queridos, entregar a sua vida para nos salvar, para nos libertar, e na ressurreição de Jesus, tá? Jesus deu fim para sempre à morte. Tá? Então, a morte, queridos, já não é mais um problema. Tá? A morte já não é mais o pior dos inimigos. Porque a morte está sob controle. Jesus resolveu o problema da morte. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia. Tá? E quando Jesus ressuscitou, queridos, conforme aqui diz o texto da palavra de Deus,
pela grandeza do poder de Deus, ele está assentado à direita no trono celestial. E você sabe o que significa isso, Jesus ali à direita de Deus Todo-Poderoso? Isso quer dizer, queridos, que Jesus, ele recebeu o poder de Deus e triunfou sobre a morte. Ou seja, Jesus é o meu intermediador. Jesus é o seu intermediador. Porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, queridos, ele recebe o poder, tá, para dominar todas as coisas, inclusive a morte. Está sob o controle de Jesus. É por isso, queridos, que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 até o último verso, aconselho você até abrir a sua Bíblia e ler esse capítulo inteirinho. E você vai ver ali que mensagem extraordinária, que mensagem poderosa, que coisa grandiosa, confortante. Ali, Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, ele está falando sobre a ressurreição dos justos que morreram em Cristo Jesus, e ele está falando também, queridos, da transformação. Então, o poder de Cristo Jesus vencendo a morte também nos transforma da morte para a imortalidade, da corrupção da nossa natureza pecaminosa, tá? Para a incorruptibilidade. E aí, queridos, que mensagem confortante, né? Que você agora é transferido do reino da graça para o reino da glória. Tá? Hoje, nós vivemos, queridos, como militantes. Estamos aqui verdadeiramente atravessando o deserto, um deserto espiritual, para chegarmos ao lar, para chegarmos, a Canaã celestial. Mas como é que nós podemos chegar lá? Somente pelo poder de Cristo Jesus. Que alegria, queridos, foi aquela manhã quando os discípulos encontrou com Jesus ressuscitado. Uma nova esperança, um novo amanhecer. Queridos, um novo dia raiou para os discípulos. Quando tudo estava triste, quando tudo estava escuro, quando eles haviam perdido a total esperança, queridos, a ressurreição de Jesus trouxe alegria, trouxe paz, trouxe tranquilidade, trouxe certeza. Os discípulos agora estavam animados, corajosos, prontos, queridos, para seguir a Cristo Jesus. E é exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Meus amados, você pode ter certeza, você pode viver alegre, viver contente, porque, queridos, Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, os nossos queridos, os nossos amados, as pessoas que nós tanto amamos, tá? Que a morte, que esse inimigo que nós temos chamado morte, separou esses amados queridos, do nosso convívio. Mas, queridos, a morte perdeu o seu controle. O Senhor Jesus, através do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 55, ali há uma pergunta para a morte. Aonde está a sua vitória, ó morte? Aonde está o seu aguilhão? Quem é você, morte? Você foi vencida. Tá? Você será destruída.
você, morte, será morta. Queridos, o poder de Cristo Jesus na ressurreição, ao Jesus ressuscitar, colocou todo o universo sobre os seus pés, sobre o seu controle. Tudo está sobre o controle nas mãos de Cristo Jesus. Então nós não temos o que temer, queridos. Nós não precisamos ter medo. Medo do futuro, medo da morte. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, aguardando a bendita esperança, firme nas promessas do Senhor, queridos, ouvirão a voz de Jesus ao ressoar da trombeta, e diz a palavra de Deus que eles ressuscitarão primeiro. Se eu estiver lá, se você estiver lá, com a graça de Cristo Jesus seremos ressuscitados. Mas se Jesus voltar ainda na nossa geração e nós fomos encontrados vivos nesta ocasião, queridos, a palavra de Deus diz que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que felicidade, que certeza, que ânimo, que esperança. Que alegria para aquela mãe, né, que chorou, que agonizou vendo o seu filhinho, ainda novinho, amamentando ainda, ser ceifado pela morte. Né? O seu filho que viu seu pai e a sua mãe sendo levada pela morte, agora Jesus está trazendo de volta. Meus amados, o poder da ressurreição de Cristo, naquela manhã, daquele domingo, daquele primeiro dia, quando nosso querido Jesus ressuscitou. Queridos, Jesus foi para o céu. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. E ali, queridos, Jesus, ele está intercedendo por mim e por você. Jesus está, queridos, diante do Pai Celestial, intermediando a mim e a você, dizendo: Pai, esse meu filho, essa minha filha, eu quero bem perto de mim. Eu quero ele no reino da glória. E, queridos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar por uma única razão. Jesus vai voltar para te levar para o reino celestial. Você não pode ficar aqui. Você não pode ficar no deserto. Você precisa entrar na Canaã. Você precisa entrar no reino de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para te dar esta vitória. Então, queridos, que Deus possa te abençoar ricamente. Tá? Que você possa estar agarrado, assegurado nas mãos de Cristo Jesus, permanecendo firme nas promessas. O último verso do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, que nós precisamos viver com esta firmeza, esperando com alegria, aguardando com alegria esse maravilhoso dia chegar. Então, queridos, que hoje você tenha um dia muito especial, um dia muito maravilhoso. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e trabalhar na sua vida. É o meu desejo para você. Um abraço a todos vocês. Fique com Deus e até logo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente com a palavra de Deus aberta, Jesus no nosso coração, para ouvirmos a sua voz. Amém?